Imagine a Inglaterra do século XIX, onde um jovem curioso chamado Charles Darwin observa atentamente a natureza ao seu redor, questionando silenciosamente o que vê. Darwin não era um aluno prodígio nas escolas formais, e desde cedo preocupava sua família com sua falta de interesse nas disciplinas convencionais. Mas havia algo de único nele, algo que apenas uma mente inquieta poderia ter. Um fascínio profundo e apaixonado pela vida em todas as suas formas. Darwin nasceu em 1809, numa época em que o pensamento científico ainda engatinhava em muitas áreas. O mundo era visto de forma estática, com as espécies e os ecossistemas sendo considerados imutáveis. Sua jornada, desde a juventude até a maturidade, seria marcada por um processo de curiosidade e exploração, que o levaria a desafiar essas crenças tradicionais. Seus primeiros anos foram passados em Shrewsbury, onde sua paixão pela natureza floresceu. Darwin era aquele tipo de criança que colecionava insetos, plantas e pedras, e que passava horas explorando os campos e rios próximos de sua casa. Esse comportamento, que muitos viam como simples passatempo, foi o embrião de uma mente que viria a mudar a forma como entendemos a vida. Mas o caminho de Darwin não foi sempre claro. Ele foi incentivado pela família a seguir a medicina, uma carreira mais respeitável e segura, mas logo descobriu que a prática cirúrgica o repeliria profundamente. Abandonou a ideia de se tornar médico, para alívio e desespero da família. No entanto, em vez de abandonar seus interesses, Darwin voltou-se para a ciência da natureza. Darwin teve a sorte de encontrar em sua vida pessoas que acreditavam nele e que o encorajaram a seguir seu instinto investigativo. Quando jovem adulto, ele teve a oportunidade de participar de uma expedição científica a bordo do HMS Beagle. Esta expedição foi um momento decisivo, o ponto de partida para uma aventura científica que mudaria o curso de sua vida. E, de fato, o curso da biologia. A bordo do Beagle, Darwin observou a diversidade da vida em primeira mão. A viagem durou 5 anos e passou por diversas regiões, incluindo as famosas Ilhas Galápagos, onde Darwin faria algumas de suas observações mais reveladoras. Ele começou a notar algo intrigante. Em cada ilha, espécies similares tinham diferenças únicas. Os tentilhões das Galápagos, por exemplo, tinham diferentes formatos de bico, adaptados a diferentes fontes de alimento. Essas observações o intrigaram profundamente e o levaram a uma das ideias mais revolucionárias da ciência, a teoria da evolução por seleção natural. Darwin percebeu que as espécies não eram imutáveis. Elas estavam, na verdade, em constante adaptação ao ambiente. A vida era como uma árvore, onde cada espécie era um ramo que se ramificava a partir de um tronco comum. E a seleção natural era o mecanismo que guiava essa transformação. A seleção natural, que Darwin descreveu tão detalhadamente, é um processo pelo qual as características vantajosas para a sobrevivência e reprodução são transmitidas às gerações futuras. No entanto, para Darwin, isso significava muito mais do que apenas uma explicação biológica. Era uma nova forma de olhar para a vida. Ele acreditava que a evolução era a chave para compreender a interconexão entre todas as formas de vida e o ambiente. Após seu retorno à Inglaterra, Darwin passou anos refletindo sobre as observações e os dados que havia coletado. Ele sabia que sua teoria não seria facilmente aceita, pois desafiava as concepções religiosas e científicas da época. Mas a busca pela verdade científica era sua maior motivação, e ele estava determinado a seguir em frente, mesmo que isso significasse enfrentar resistência. Quando Darwin finalmente publicou A Origem das Espécies, em 1859, a reação foi intensa. Enquanto alguns cientistas abraçaram a nova teoria, outros, especialmente os religiosos, a condenaram. A ideia de que a vida evoluía através de processos naturais era revolucionária e, para muitos, ameaçadora, mas Darwin se manteve firme,
defendendo suas ideias com calma e humildade, mesmo diante das críticas. O impacto de sua teoria foi imenso. Ela trouxe uma nova compreensão de que a vida era um processo dinâmico e em constante mudança, e que todos os organismos, incluindo os humanos, estavam profundamente interconectados. A partir de então, a biologia nunca mais seria a mesma, e a visão de Darwin sobre a natureza transformou a forma como vemos a nós mesmos e o mundo. Porém, a história de Darwin não é apenas uma história de ciência, mas também de coragem e resiliência. Ele sofreu inúmeras dificuldades pessoais, incluindo a perda de 3 filhos e problemas de saúde crônicos. Ao mesmo tempo, enfrentava a dúvida e o medo de que suas ideias fossem mal interpretadas ou até rejeitadas pela sociedade. Sua determinação para continuar, apesar de tudo, é um lembrete de que as grandes descobertas muitas vezes vêm acompanhadas de grandes desafios. A relação de Darwin com sua esposa, Emma, é também uma parte importante de sua história. Emma era profundamente religiosa e, embora respeitasse o trabalho do marido, tinha dúvidas sobre sua teoria. Mesmo assim, ela sempre o apoiou e esteve ao seu lado. Essa relação de respeito e compreensão entre duas pessoas com visões diferentes é um exemplo de como o amor e a empatia podem transcender crenças divergentes. O legado de Darwin vai além da ciência. Ele nos ensina sobre a importância de seguir nossa curiosidade, de questionar o status quo e de nunca desistir da busca pela verdade. Ele nos mostra que o mundo é um lugar cheio de mistérios e que cada um de nós tem a capacidade de explorá-los e desvendá-los. Darwin é uma fonte inesgotável de inspiração para cientistas, pensadores e exploradores de todas as áreas. Sua história nos lembra que as ideias mais revolucionárias, muitas vezes, nascem da curiosidade e da persistência. Darwin nos ensina a olhar para a vida com humildade, a reconhecer nossa conexão com todas as outras formas de vida e a respeitar a complexidade do mundo natural. A vida de Darwin é um convite à descoberta, à exploração e à compreensão. Ele nos mostra que o conhecimento não é algo estático, mas um processo contínuo de aprendizado e crescimento. E, talvez o mais importante, ele nos ensina que o verdadeiro valor da ciência é nos conectar ao mundo de uma maneira mais profunda e significativa, que possamos, como Darwin, manter viva essa chama da curiosidade, que possamos explorar o desconhecido, buscar respostas e, acima de tudo, respeitar a beleza e o mistério da vida. Darwin não foi apenas um cientista, ele foi um explorador da natureza e da mente humana, alguém que nos mostrou que o caminho da descoberta é, em si mesmo, uma jornada de autoconhecimento e inspiração. Em cada planta, em cada animal, em cada célula viva, vemos o legado de Darwin. Ele nos ensina a ver o mundo com novos olhos, a apreciar a diversidade da vida e a entender que, embora sejamos diferentes, estamos todos conectados por essa magnífica árvore da vida. Darwin também enfrentou uma luta interna em relação à sua própria fé e crenças. O processo de desenvolver a teoria da evolução por seleção natural o levou a questionar muitos dos princípios religiosos que havia aprendido na infância. Essa transformação não foi fácil, e ele muitas vezes se preocupava com o impacto que suas ideias poderiam ter sobre a moralidade e a espiritualidade das pessoas. Ele não queria que suas descobertas afastassem os indivíduos de uma compreensão mais profunda da vida, mas sim que as aproximasse. Enquanto isso, sua obra também foi inspirada por um profundo amor pela natureza e pela vida selvagem. Darwin era um observador meticuloso e um naturalista apaixonado. Ele dedicava horas a estudar cada espécie, anotando suas características, comportamentos e interações. Esses detalhes ricos e vívidos que ele registrava formaram a base para muitas de suas conclusões e eram um testemunho de sua admirável dedicação ao conhecimento. A publicação de A Origem das Espécies não foi o fim de sua jornada,
mas apenas o começo de um novo capítulo. Com a notoriedade veio a responsabilidade, e Darwin se tornou um defensor da ciência. Ele começou a participar de conferências e debates, defendendo suas ideias com argumentos racionais e evidências científicas. A resistência que encontrou apenas o fortaleceu, e ele se tornou um símbolo da luta pelo entendimento científico. Com o passar dos anos, seu trabalho foi corroborado e expandido por outros cientistas. A teoria da evolução se tornou um pilar da biologia moderna, influenciando áreas como genética, ecologia e paleontologia. Darwin não só desafiou as ideias de seu tempo, mas também inspirou gerações de cientistas a explorar a complexidade da vida de uma forma nova e inovadora. Cada nova descoberta era uma pedra angular que solidificava sua teoria e a tornava cada vez mais robusta. Através de suas observações, Darwin também contribuiu para a compreensão das extinções e das adaptações. Ele reconheceu que a vida na Terra não era fixa, mas sim um processo dinâmico e contínuo. Essa percepção levou à consideração do papel das extinções na evolução das espécies, criando um entendimento mais amplo do que significa sobreviver em um ambiente em constante mudança. Além de suas contribuições científicas, Darwin também tinha um grande interesse pela ética e pela sociedade. Ele acreditava que a ciência poderia e deveria ser usada para o bem da humanidade. Em suas cartas e ensaios, ele expressou preocupações sobre a destruição do meio ambiente e a responsabilidade que os seres humanos têm em relação à natureza. Essa consciência ambiental foi muito à frente de seu tempo e continua a ser relevante nos dias de hoje. O impacto de Darwin na educação também não pode ser subestimado. Suas ideias desafiadoras trouxeram uma nova perspectiva para o ensino das ciências. Instituições educacionais começaram a incluir a teoria da evolução em seus currículos, permitindo que os estudantes entendessem a ciência de uma forma mais abrangente. Ele incentivou um pensamento crítico, que é essencial em qualquer disciplina científica. O legado de Darwin também se estende ao mundo da literatura e da arte. Seu trabalho inspirou muitos escritores e artistas a explorar temas relacionados à evolução, à natureza e à interconexão da vida. Livros, pinturas e peças teatrais foram criados em resposta às suas ideias, mostrando que a filosofia da evolução não era apenas um conceito científico, mas também uma fonte de inspiração cultural e artística. A vida pessoal de Darwin também é digna de nota. Ele era um homem de família, casado com sua prima Emma Wedgwood. Juntos, tiveram 10 filhos, e Darwin se dedicou a ser um pai amoroso. Emma foi seu apoio inabalável, e sua relação é um exemplo notável de como o amor e a parceria podem ajudar alguém a superar desafios e encontrar coragem em momentos difíceis. Enquanto muitos cientistas lutavam com a ideia de que a evolução negava a religião, Darwin procurou encontrar um equilíbrio. Ele nunca rejeitou completamente a espiritualidade. Em vez disso, buscou um entendimento mais profundo, que incorporasse suas descobertas científicas. Ele acreditava que a beleza do mundo natural e a complexidade da vida poderiam ser vistas como manifestações de algo maior. Além de suas obras mais conhecidas, Darwin também escreveu muitos outros livros, onde explorou diferentes aspectos da biologia e da natureza. Obras como A Variedade do Homem e A Descendência do Homem expandiram suas ideias para além das espécies, abordando a evolução humana e suas implicações éticas e sociais. Cada nova publicação contribuía para a formação de uma base sólida para o pensamento evolutivo. Darwin era um defensor da pesquisa científica colaborativa. Ele frequentemente correspondia com outros naturalistas e cientistas, trocando ideias e dados. Essa abordagem colaborativa era um reflexo de sua crença de que a ciência avança mais rapidamente quando as mentes se juntam em busca do conhecimento. Sua disposição para aprender com os outros
tornou-o um dos grandes cientistas colaborativos da história. O interesse de Darwin pela biologia não se limitava apenas aos animais. Ele também tinha uma paixão por plantas. Suas investigações sobre a polinização, a simbiose e a adaptação das plantas às suas condições ambientais mostram seu entendimento holístico da vida. Ele explorou como as plantas evoluíam e se adaptavam ao longo do tempo, revelando uma curiosidade sem fim sobre todos os aspectos da natureza. Em seus últimos anos, Darwin continuou a trabalhar e a escrever, mesmo enquanto sua saúde deteriorava. Ele se tornou uma figura respeitada e admirada em todo o mundo, recebendo prêmios e honrarias por suas contribuições à ciência. Mas, apesar de sua fama, ele manteve uma atitude modesta e uma busca constante pela verdade. A morte de Darwin, em 1882, foi um momento de grande luto, mas seu legado viveu. Ele foi enterrado na Abadia de Westminster, um reconhecimento de sua importância na história da ciência e da humanidade. Sua sepultura é um testemunho de como suas ideias revolucionaram a compreensão do mundo e continuam a inspirar aqueles que buscam entender a vida. O trabalho de Darwin é um exemplo de perseverança e coragem. Ele desafiou normas, quebrou barreiras e iluminou o caminho para a ciência moderna. Sua vida nos ensina que, mesmo diante de desafios e críticas, a busca pela verdade e pela compreensão é uma jornada valiosa e necessária. Darwin não apenas revelou a história da vida na Terra, mas também nos desafiou a considerar nosso papel dentro dela. Ele nos lembrou que somos parte de um ecossistema complexo, interligado e em constante evolução. Ao respeitar e compreender essa interconexão, podemos nos tornar guardiões do planeta e seus recursos. As lições que podemos extrair da vida de Darwin são tão relevantes hoje quanto eram em sua época. A curiosidade, a coragem e o compromisso com a verdade são atributos que todos nós devemos cultivar. Ele nos inspira a questionar, a explorar e a nunca desistir de buscar respostas, mesmo quando o caminho é difícil. A história de Darwin nos convida a olhar para a natureza com novos olhos e a reconhecer a beleza e a complexidade da vida. Em um mundo onde a ciência e a espiritualidade podem parecer opostas, Darwin nos mostrou que é possível encontrar um meio-termo, um espaço onde o conhecimento e a maravilha podem coexistir. A infância de Darwin foi marcada por um ambiente estimulante e educacional. Seu pai, Robert Darwin, era um médico respeitado, e sua mãe, Susana, tinha um grande amor pela literatura e pela cultura. Desde jovem, ele demonstrou uma curiosidade insaciável e um amor pela natureza, colecionando insetos e plantas em seu quintal. Esses primeiros anos moldaram sua paixão pela observação do mundo natural. Darwin estudou na Universidade de Edimburgo, onde se expôs a ideias revolucionárias que desafiaram o pensamento convencional da época. No entanto, não se sentiu atraído pela medicina e encontrou seu verdadeiro chamado em história natural. Essa mudança de foco foi fundamental, pois permitiu que ele se aprofundasse em suas investigações sobre a biodiversidade. Uma figura influente em sua vida acadêmica foi o naturalista e geólogo Robert Grant. Grant introduziu Darwin ao estudo da biologia e da paleontologia, levando-o a questionar as origens e a diversidade das espécies. Essas discussões foram cruciais para moldar o pensamento crítico de Darwin e seu entendimento sobre a evolução. Após concluir seus estudos, Darwin embarcou em uma viagem transformadora a bordo do HMS Beagle, uma expedição que se tornaria icônica. Durante essa viagem de 5 anos, ele explorou as Ilhas Galápagos, onde observou espécies únicas que se adaptavam a diferentes ambientes. Essas observações plantaram a semente da teoria da seleção natural em sua mente. As Galápagos foram fundamentais para o desenvolvimento de suas ideias. Ele notou que as tartarugas e os tentilhões das ilhas
tinham características distintas, adaptadas aos seus respectivos ambientes. Essa variação entre as espécies e sua capacidade de adaptação foram reveladoras e trouxeram à tona a noção de que a natureza não é estática, mas dinâmica. O Beagle também levou Darwin a outras partes do mundo, onde observou a rica diversidade de flora e fauna. Em cada nova terra que explorava, ele coletava espécimes, fazia anotações e documentava seus achados. Essa meticulosidade foi um dos aspectos que tornaram suas descobertas tão convincentes e valiosas para a ciência. Ao retornar à Inglaterra, Darwin passou anos analisando suas observações e dados coletados. Ele se isolou em sua casa em Down House, onde se dedicou a escrever suas ideias. Sua vida em Down House foi marcada por um equilíbrio entre trabalho intenso e momentos de contemplação. Ele se tornou um dos primeiros defensores do que hoje chamamos de ciência de campo. O momento decisivo em sua carreira ocorreu quando ele começou a articular sua teoria da evolução. Essa ideia de que as espécies evoluem ao longo do tempo e que as mudanças são impulsionadas por pressões ambientais era revolucionária e desafiava as concepções religiosas da criação. Ele percebeu que estava prestes a tocar em um assunto delicado e potencialmente controverso. Darwin passou a maior parte de sua vida investigando e desenvolvendo suas ideias sobre a evolução. Ele fez experiências com plantas e animais, analisando como as características eram transmitidas de uma geração para outra. Essa pesquisa meticulosa consolidou sua compreensão da hereditariedade, um conceito que mais tarde se tornaria fundamental para a biologia moderna. O ano de 1859 marcou um ponto de inflexão com a publicação de A Origem das Espécies. A obra foi recebida com uma mistura de admiração e oposição. Enquanto alguns celebravam suas ideias inovadoras, outros viam suas conclusões como uma ameaça ao status quo religioso. O livro continha argumentos persuasivos e evidências robustas, tornando-o um marco na história da ciência. Na obra, Darwin introduziu a ideia de que a seleção natural é o mecanismo pelo qual a evolução ocorre. Ele argumentou que, em qualquer população, os indivíduos que possuem características vantajosas têm maior probabilidade de sobreviver e se reproduzir, transmitindo essas características para a próxima geração. Essa dinâmica simples, mas poderosa, ajudou a explicar a diversidade da vida na Terra. O impacto de A Origem das Espécies se estendeu além da biologia. O livro influenciou profundamente a filosofia, a sociologia e até mesmo a política. Muitos pensadores começaram a reavaliar a posição da humanidade no mundo natural, desafiando as noções de hierarquia e superioridade entre as espécies. Embora tenha sido um pioneiro em seu campo, Darwin não estava imune a críticas. Muitos de seus contemporâneos contestaram suas teorias, questionando a validade da seleção natural. No entanto, Darwin permaneceu firme em suas convicções e continuou a refinar suas ideias, respondendo a críticas com evidências e argumentos bem fundamentados. Outro aspecto fascinante da vida de Darwin é sua abordagem metódica à ciência. Ele mantinha diários meticulosos e registros detalhados de suas observações. Essa disciplina e atenção aos detalhes foram fundamentais para sua capacidade de articular suas descobertas de maneira clara e convincente. Ele sabia que a ciência exigia rigor, e ele estava disposto a dedicar tempo e esforço para garantir a precisão de seus argumentos. Darwin também se interessou por questões de comportamento animal e sua relação com a evolução. Em seu livro A Expressão das Emoções nos Animais e nos Homens, ele explorou como as emoções se desenvolveram ao longo do tempo e como eram expressas por diferentes espécies. Essa obra destacou sua compreensão da interconexão entre comportamento, evolução e comunicação. Além de suas contribuições científicas, Darwin também era um defensor da educação e do aprendizado contínuo.
Ele acreditava que o conhecimento deveria ser acessível a todos e se opôs à ideia de que apenas uma elite deveria ter acesso ao saber. Essa perspectiva foi um reflexo de seu próprio caminho autodidata, e ele inspirou muitos a buscar a verdade independentemente de suas origens. No entanto, sua jornada não foi isenta de desafios. Darwin lutou com problemas de saúde ao longo de sua vida, incluindo doenças que o deixaram debilitado por longos períodos. Apesar disso, sua determinação em continuar sua pesquisa e escrita nunca vacilou. Essa resiliência é uma das muitas qualidades que o tornaram um ícone da ciência. Darwin também manteve uma vida familiar rica e envolvente. Ele se casou com Emma Wedgwood e juntos tiveram 10 filhos, muitos dos quais se tornaram cientistas e naturalistas por direito próprio. Essa dinamicidade familiar refletia seu compromisso não apenas com a ciência, mas também com a educação e o crescimento de seus filhos. Ao longo dos anos, sua influência na ciência continuou a se expandir. A genética moderna, que começou a se desenvolver no século XX, se baseou em muitos dos princípios que Darwin articulou. O trabalho de Gregor Mendel, por exemplo, ajudou a preencher lacunas na teoria da hereditariedade, complementando a ideia da seleção natural de Darwin. O século XIX também foi um período de intenso debate social e político, e as ideias de Darwin sobre evolução e seleção natural foram usadas tanto para apoiar como para criticar diversas agendas. Por um lado, alguns argumentaram que suas teorias justificavam a desigualdade social e a competição, enquanto outros as usaram para promover ideais de justiça social e proteção ambiental. Darwin se tornou uma figura central em debates sobre ética e moralidade. Ele desafiou as ideias tradicionais sobre a origem do homem e a relação entre o ser humano e a natureza. Suas teorias levaram muitos a repensar o significado de humanidade e a considerar nosso papel no mundo natural de uma forma mais integrada e respeitosa. O impacto da obra de Darwin também pode ser visto em disciplinas como antropologia e psicologia. Suas ideias sobre a evolução ajudaram a moldar a compreensão do comportamento humano e da cultura, levando a questionamentos sobre como as características sociais e culturais se desenvolvem ao longo do tempo. Essa interseção entre ciência e humanidade continua a ser um campo fértil para a pesquisa. Além disso, a compreensão da evolução tem implicações diretas em áreas como medicina e conservação. O entendimento da evolução bacteriana, por exemplo, é essencial para o desenvolvimento de novas terapias e vacinas. A preservação de espécies ameaçadas também depende da compreensão de como as espécies se adaptam e evoluem em resposta às mudanças ambientais. Darwin nunca deixou de ser um curioso explorador. Nos anos seguintes à origem das espécies, ele continuou a pesquisar e a publicar, produzindo obras que ampliaram e esclareceram suas teorias. Seu compromisso com a verdade e o desejo de entender a vida foram fundamentais para seu legado duradouro na ciência. A vida e a obra de Darwin nos convidam a refletir sobre o papel da ciência em nossas vidas. Em um mundo cada vez mais complexo, onde a desinformação pode prosperar, a busca pela verdade científica é mais importante do que nunca. A história de Darwin é um exemplo de como a curiosidade e a dedicação podem levar a descobertas que mudam o curso da humanidade. Darwin se tornou um ícone da ciência, mas também um símbolo da luta pela liberdade de pensamento. Sua história nos ensina que devemos questionar o que nos é apresentado, desafiar normas e buscar sempre o entendimento mais profundo da realidade. Essa abordagem crítica é fundamental não apenas para o avanço da ciência, mas também para o crescimento pessoal. Os desafios enfrentados por Darwin nos lembram que a busca pelo conhecimento muitas vezes exige coragem. Ele enfrentou críticas e resistência, mas nunca desistiu de suas convicções. Essa determinação é um chamado à ação para todos nós, encorajando-nos a seguir nossos próprios caminhos de descoberta,
mesmo quando os obstáculos parecem intransponíveis. Em sua essência, a vida de Darwin é uma celebração da curiosidade humana. Sua capacidade de observar, questionar e entender o mundo ao seu redor nos inspira a olhar para a natureza com olhos novos. A beleza da evolução reside não apenas em suas complexidades, mas também na maravilha de sua diversidade. Por meio de sua pesquisa, Darwin nos ensinou que a natureza é uma rede interconectada de vida. Cada espécie desempenha um papel único em seu ecossistema, e essa interdependência é fundamental para a saúde do planeta. Esse entendimento é especialmente relevante em um momento em que as questões ambientais exigem nossa atenção e ação. A legião de admiradores de Darwin, ao longo das gerações, reflete a relevância de suas ideias. Muitos cientistas, educadores e pensadores continuam a se inspirar em suas descobertas, utilizando-as como base para novas investigações. O legado de Darwin não é apenas uma coleção de teorias, mas um chamado à ação para a exploração contínua do mundo natural. Seus escritos e teorias têm o poder de unir pessoas de diferentes origens e disciplinas. A ciência não é um campo isolado, mas uma empreitada coletiva. Através da colaboração e do compartilhamento de ideias, podemos construir um futuro onde a curiosidade e a inovação prosperem. Darwin acreditava que a educação é um pilar fundamental para a sociedade. Ele incentivava a promoção do conhecimento científico como uma ferramenta para empoderar indivíduos e comunidades. Essa crença é um lembrete de que o aprendizado deve ser uma prioridade em todos os níveis, desde a infância até a vida adulta. Por último, a história de Darwin nos oferece um legado de esperança. Em tempos de incerteza e desafios, sua vida e suas descobertas nos lembram que a curiosidade e a busca pelo conhecimento podem nos guiar em direção a um futuro melhor. A evolução é um processo contínuo, e assim como as espécies, devemos nos adaptar, aprender e crescer ao longo de nossas jornadas. Através de seus desafios, vitórias e busca incessante pela verdade, Charles Darwin se tornou um farol de inspiração para todos nós. Ele nos mostrou que a ciência e a natureza são entrelaçadas e que o entendimento do mundo ao nosso redor é uma das mais nobres perseguições que podemos abraçar. Ao refletirmos sobre sua vida, somos convidados a seguir seu exemplo e continuar explorando as maravilhas do universo. Charles Darwin não foi apenas um cientista, mas um verdadeiro explorador da natureza. Desde a infância, sua curiosidade o levou a colecionar insetos e plantas, antecipando a jornada que mudaria o entendimento humano sobre a vida na Terra. Cada pequeno ser que ele coletava e observava era uma peça do quebra-cabeça da diversidade da vida, um mistério que ele estava determinado a desvendar. Em sua juventude, Darwin foi influenciado por vários pensadores contemporâneos que o ajudaram a moldar sua perspectiva. A obra de naturalistas como Alexander von Humboldt, que explorou a interconexão da vida, e Jean-Baptiste Lamarck, que propôs a ideia de evolução, lançou as bases para o que mais tarde se tornaria a teoria da evolução. Esses influentes contemporâneos provocaram em Darwin a pergunta fundamental: como as espécies mudam e se adaptam ao longo do tempo? Quando Darwin embarcou no HMS Beagle, ele não sabia que essa expedição se tornaria uma das mais significativas da história científica. Durante a viagem, ele não apenas coletou espécimes, mas também observou os comportamentos e as interações entre as espécies em diferentes ambientes. Cada nova descoberta acendia uma chama de compreensão que o guiava em direção a conceitos mais complexos sobre a vida. Enquanto explorava as Ilhas Galápagos, Darwin teve um momento decisivo ao observar a variação entre as espécies de tentilhões. Esses pássaros, que apresentavam bicos diferentes adaptados a diversas fontes de alimento, revelaram a ele a adaptação como um mecanismo fundamental na natureza. Essa percepção se tornaria uma das pedras angulares de sua teoria da seleção natural.
O contraste entre as ilhas e os continentes que ele havia visitado ofereceu a Darwin uma nova lente, através da qual ele poderia ver a natureza. Ele percebeu que as espécies não eram entidades fixas, mas sim participantes de um processo dinâmico de mudança e adaptação. Essa ideia desafiava a visão tradicional da biologia e abria novas possibilidades para o entendimento da vida. Após o retorno ao seu lar, Darwin se dedicou à análise metódica de suas descobertas. Sua casa em Dalhousie se transformou em um laboratório, onde ele passava horas estudando e escrevendo. A paciência e a disciplina que ele demonstrava foram essenciais para a formulação de suas teorias, mostrando que a ciência, muitas vezes, exige tempo e dedicação. O contraste entre o naturalista empírico e o teólogo tradicional na época também é fascinante. Enquanto muitos defendiam uma visão fixa da criação, Darwin apresentava uma perspectiva em evolução, questionando as verdades absolutas. Esse confronto entre ciência e religião ainda ecoa hoje, refletindo as tensões que muitas vezes surgem quando novas ideias desafiam crenças estabelecidas. A vida de Darwin não era feita apenas de conquistas científicas. Ele enfrentou muitos desafios pessoais, incluindo doenças crônicas que o afetaram por décadas. Essas lutas moldaram sua resiliência e sua capacidade de continuar sua pesquisa, mesmo em meio a dificuldades. Ele se tornou um exemplo de perseverança, mostrando que a busca pelo conhecimento, muitas vezes, envolve superar obstáculos. Com o tempo, Darwin se tornou um defensor da ciência e da educação. Ele acreditava firmemente que a compreensão científica era uma responsabilidade coletiva e que todos deveriam ter acesso ao conhecimento. Sua visão de que a educação é fundamental para o progresso humano continua a ressoar, especialmente em uma era de desinformação. O impacto de Darwin na biologia é inegável, mas suas ideias também influenciaram áreas como a psicologia e a antropologia. A compreensão de que o comportamento humano pode ser moldado por fatores evolutivos abriu novas portas para a pesquisa e o entendimento da natureza humana. Ele lançou as bases para o estudo da evolução do comportamento, destacando que não somos apenas produtos de nossa cultura, mas também de nossa biologia. Darwin se tornou um símbolo de liberdade de pensamento. Sua disposição para desafiar normas e questionar o status quo encorajou outros a fazer o mesmo. Ele provou que a curiosidade e a busca pela verdade podem levar a grandes descobertas, mesmo quando isso significa desafiar convenções profundamente enraizadas. Esse espírito crítico é vital em um mundo que precisa constantemente reavaliar suas crenças. A ciência de Darwin não foi apenas uma busca acadêmica, mas uma jornada pessoal. Ele estava em busca de respostas para perguntas que o inquietavam e, em última análise, essas respostas moldaram não apenas sua vida, mas a vida de todos nós. O legado de sua curiosidade e dedicação à verdade continua a inspirar novas gerações de cientistas e pensadores. Após a publicação de A Origem das Espécies, Darwin recebeu críticas intensas, mas também apoio fervoroso. Ele se tornou uma figura central em debates sobre ciência e religião, e suas teorias ajudaram a iniciar uma conversa que ainda perdura. O livro foi um chamado à ação, incentivando outros a considerar o mundo de uma nova maneira. A obra de Darwin também ajudou a democratizar o conhecimento científico. Ao compartilhar suas ideias com o público, ele incentivou um entendimento mais amplo da evolução, tornando o conhecimento acessível a todos. Essa democratização do saber é um aspecto crucial para a formação de sociedades mais informadas e críticas. Darwin enfrentou críticas ferozes, especialmente de defensores da religião, que viam suas teorias como uma ameaça ao seu entendimento do mundo. No entanto, sua resposta a essas críticas foi sempre fundamentada em evidências e lógica. Ele nunca recuou de sua busca pela verdade, mostrando que a ciência deve ser resiliente,
mesmo quando confrontada com oposição. Sua vida familiar foi igualmente rica e complexa. Darwin e Emma Wedgwood tiveram 10 filhos, e a educação de suas crianças era uma prioridade para ele. Ele incentivava o aprendizado e a curiosidade em casa, criando um ambiente onde o conhecimento era valorizado. Essa dedicação à família reflete a interconexão entre a vida pessoal e as paixões profissionais. A filosofia de Darwin sobre a evolução não era apenas sobre organismos, mas sobre a interconexão da vida. Ele argumentou que todas as formas de vida estão ligadas em uma teia complexa de relações. Essa visão holística da vida é um lembrete importante de que nossas ações têm consequências e que a preservação da biodiversidade é fundamental para o equilíbrio do nosso planeta. O reconhecimento de Darwin como um dos maiores cientistas da história é inegável. Seus princípios de seleção natural e evolução transformaram o entendimento científico e continuam a ser relevantes. A ciência moderna, em grande parte, baseia-se em suas ideias, que formaram o alicerce da biologia contemporânea.